Meu nome é Vinícius de Souza, eu sou médico formado em 2017, nascido em 28 de maio de 1992, em Sorocaba, São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo, né? Eu não tenho qualquer vínculo pessoal, profissional ou histórico com o Rio Grande do Sul. Então eu vim com uma mão na frente e outra atrás, com 18 anos para Porto Alegre. Então foi uma mudança dramática assim na minha vida, saindo de uma cidade do interior para uma capital, uma das maiores capitais do país. E nunca ninguém da minha família é médico, eu também fui o primeiro a ir para essa área. Então eu já sabia desde o começo que a faculdade ia ser uma tremenda aventura, né? E uma das coisas que fez ela ser uma aventura mais fácil de ser caminhada foi justamente a característica cultural assim do povo gaúcho, que é muito receptivo, que é aberto a pessoas novas, e essa é uma tempestade de culturas que tem aqui, né? Então, durante toda a minha faculdade, eu sempre busquei e quis acompanhar e aprender mais sobre o sistema de saúde do nosso país, por um motivo bem simples. É até estranho de dizer, mas eu sempre quis ser médico, e médico em específico, porque eu enxergava o médico como uma profissão capaz, isso desde que eu decidi que queria ser médico, uma profissão capaz de transitar entre as esferas da sociedade com poder transformador. Hoje é muito mais fácil dizer isso porque eu conheço a profissão. Então, na época, quando eu decidi, eu sabia que era isso, mas não sabia com essas palavras. É, e por quê? Porque o médico ele transita desde o mais pobre até o mais rico, mais corrupto, e transita os bons médicos, né, de maneira ética, de maneira moral, que não importa quem está na frente deles. E o que eu comecei a notar com o tempo foi que o médico ele chega até um ponto assim. Depois de um ponto ele não consegue mais ultrapassar, não importa quão técnico ele seja, quanto conhecimento ele possua. E essa linha, esse ponto, ele é traçado por outras esferas que atuam dentro da saúde, e o médico não tem ingerência sobre ela. As principais sendo a política e a econômica. Então eu notei desde o meu primeiro ano, por ser uma universidade federal, me formei na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, antiga fundação, antiga católica. Eu notei com essa convivência com o SUS que apenas a luta diária, assim, pelo melhor do paciente, por mais que seja uma prática essencial da medicina, poderia gerar uma frustração constante, porque ela tem um teto de transformação. E isso eu botei dentro de mim, eu decidi que eu gostaria de estudar e participar da melhor forma possível em maneira de transformar esse ambiente. Não uma coisa muito idílica de transformar o mundo, transformar o sistema de saúde, mas a possibilidade de transformar a vida de um paciente através não só do trato, do cuidado, mas através de uma melhora do sistema de saúde. E isso passa por inúmeras variantes, e sempre tentei não ter a soberba de achar que eu poderia transformar uma delas que fosse, mas tentei encontrar os caminhos para pelo menos entender melhor como elas funcionavam. E esses caminhos eu encontrei tanto participando da representatividade estudantil da categoria, como estudando cada vez mais um pouco de gestão. Então, durante toda a minha faculdade, eu fui envolvido diretamente com representação estudantil. Eu fui presidente do centro acadêmico da minha faculdade, Centro Acadêmico 22 de Março, fui presidente do núcleo acadêmico do Simers, também ocupei outros cargos dentro do núcleo, fui junto com alguns outros colegas, e aí é bem interessante. Eu sempre tive uma dúvida quando eu era mais novo, quando a gente estudava história, se essas ideias, não revolucionárias, mas essas ideias de transformação mundial, elas aconteciam ao mesmo tempo. Se, por exemplo, a mesma pessoa estava pensando no Nordeste o que alguém pensa aqui no Sul. E sempre tive essa dúvida, sempre achei que era improvável. Mas, num ano determinado, 2013, eu encontrei com vários colegas, ainda estudantes e alguns médicos em Brasília, e todos tinham a sensação de que as coisas não estavam bem, que as coisas não estavam funcionando da maneira que deveria funcionar. Nós nos unimos e resolvemos lutar pela criação de uma nova entidade estudantil que representasse os acadêmicos de medicina. E nós fundamos, depois de anos, a AEMED, a Associação de Estudantes de Medicina do Brasil.
da qual, depois de um tempo, eu também tive o prazer de ser presidente e acompanhar o crescimento da entidade. Hoje está muito bem. Então, durante toda a minha formação, eu lidei com isso. E eu estive próximo de pessoas que conviviam com a representação, participei do Conselho Federal de Medicina, fui um dos autores do Código de Ética do Estudante de Medicina, que é o primeiro código de ética nacional do estudante de medicina do nosso país. Então, para mim, é uma honra, assim, um privilégio muito grande, mas eu sempre ganhei minha formação, não foi à toa. E depois de tudo isso, depois de todo esse trabalho, todo esse caminho na representação estudantil, que eu acabei me formando, então, em 2017. O nome dos meus pais, na verdade, são três. Eu nasci no interior de São Paulo, Sorocaba, e fui criado por três mulheres vendedoras de roupa do interior do estado de São Paulo. Então, eu tenho muito orgulho, na verdade, de dizer isso, porque não é tudo que acontece na minha vida não é só uma grande vitória para mim, mas é para elas, porque acho que a definição de feminismo elas são elas, assim, tá? Serem mulheres empreendedoras, donas de casa e sozinhas criando um único homem é algo fantástico. Então, minha mãe é a Kátia de Souza, ela sim tem área da saúde, ela é enfermeira e dentista, inclusive ela praticava enfermagem quando era bebê ainda. Minha tia, que é administradora e advogada, e a minha avó, que é a matriarca e é a empreendedora, é a cabeça da família, é a grande inspiração de resiliência e é a prova viva durante essa pandemia da capacidade de resiliência e força, assim, nitidamente. Então, quando se é criado por três pessoas assim, é muito fácil fazer o que você quiser, porque você tem ótimos exemplos a quem se referir. Logo que eu me formei em 2017, e sem raiz, agora já com um pouco mais de raízes aqui no Rio Grande do Sul, eu acabei criando mais de uma maneira que eu nunca esperava. Eu me formei e fui servir ao Exército, ao 7º Regimento de Cavalaria Mecanizada, em Santana do Livramento. Então, esse é o típico momento, né, em que a gente fala. Se eu falasse para o Vinícius de 10 anos atrás que ele ia sair de Sorocaba e ia trabalhar na fronteira do Brasil com o Uruguai, eu nunca acreditaria, né? E essa é uma das coisas fantásticas que acontecem na vida e que faz a gente não é se desligar de algumas coisas, mas ter uma outra ótica sobre o que acontece na vida da gente. Porque a partir do momento em que você entende, e isso para mim ficou claro durante a faculdade, mas mais claro ainda durante essa época do Exército, que a casa e a família da gente é onde a gente quer, onde a gente faz, tudo fica extremamente mais fácil, extremamente mais prazeroso, e a sua família cresce por cada lugar que você passa. Então, no meu primeiro ano de formado, indo para um regimento grande, com diversos militares, na fronteira do país, ou seja, com missões de paz, com uma responsabilidade maior ainda, e num momento bem interessante da história do nosso país, em que nós tivemos a maior, se eu não me engano, a maior greve de caminhoneiros da história do país, que ficou desabastecido o sul, e eu era um dos médicos que ajudou na condução desses caminhoneiros pelo interior do estado, para que fosse levado gasolina para os lugares que necessitavam mais, outros mantimentos, enfim. Então foi uma tremenda experiência de vida, uma experiência de humildade, de resiliência, de disciplina. Humildade porque nós saímos, e aí eu falo por todos os médicos, sem medo nenhum, nós saímos com um ego tremendo, assim. O médico tem essa tendência, e o profissional de saúde no geral, por ter a possibilidade de curar, de tirar as dores de alguém, tem essa tendência de achar que essa oportunidade é, na verdade, uma faceta divina, né, da profissão, quando não é. Então, o ego é muito grande quando a gente se forma. Então, essa puxada para a realidade, conhecendo outras classes sociais, outras pessoas, outro estilo de vida, foi para mim essencial assim na minha formação. Foi extremamente difícil, mas eu não trocaria por nada. Após um ano servindo ao Exército, eu iniciei a minha primeira residência em medicina interna, né? E retornei para Porto Alegre. Tinha até a possibilidade de retornar para São Paulo, mas junto com essa possibilidade de retorno a Porto Alegre para fazer residência, surgiu o Simers. Surgiu o Simers é uma forma não adequada de dizer, né? O Simers existe há muitos anos, vai continuar existindo
por muitos mais. Eu estou apenas de passagem por ele, mas eu sempre fiz parte dele de uma certa forma como acadêmico. Mas eu tive o privilégio, na verdade, de fazer parte de uma chapa que concorreu em 2017 para 2018, 2018 para 2019, e a nossa gestão foi eleita para assumir a partir de 2019, que coincidiu com o momento em que eu vou retornar para fazer minha residência. Fiz a residência de medicina interna no Hospital Ernesto Dornelles, que é outro hospital histórico da capital e do sul do país, e durante esses anos, a minha residência se confundiu justamente com a maior pandemia da nossa história recente, né? Então, assim como a história de todo mundo se confundiu, né? Com ninguém que está vivo agora não teve a história confundida pela pandemia. Impossível não ter sido. Eu decidi fazer mais um ano de medicina interna em algo que não é bem definido ainda no Brasil, mas é muito bem definido nos Estados Unidos, que seria próximo da medicina hospitalar. Medicina hospitalar é um médico internista que tem a capacidade e conhecimento técnico para transitar entre a enfermaria do hospital e, eventualmente, outras áreas de maior complexidade, mas ainda tem um conhecimento de gestão assistencial que melhora a qualidade de vida do paciente. Então, agora, eu realizo o meu terceiro ano de medicina interna no Grupo Hospitalar Conceição, que é o coração do sistema público de saúde do sul do país, praticamente. Outro hospital histórico. Então, muitos privilégios na minha vida, né? Desde as mulheres que me criaram até a faculdade que eu fiz, a minha saída para o Exército e os hospitais que eu passei. Então, sou extremamente privilegiado e de uma forma que ainda é um pouco difícil da gente definir, mas também fui privilegiado por poder trabalhar durante a pandemia, que tem 2 anos. Durante os 2 anos eu trabalhei diretamente dentro da pandemia, de formas diferentes, em aspectos diferentes. E uma terceira visão que eu pude ter durante a pandemia foi trabalhar dentro do Simers, porque assim eu pude observar tudo o que acontecia. O que acontecia com os pacientes, o que acontecia dentro dos hospitais e o que acontecia fora dos hospitais. Essa parte de políticas públicas, do gerenciamento de crise, da gestão dos líderes representativos. Então, de uma forma breve, a minha carreira inicial como médico, que agora eu vou completar 4 anos ao final de 2021, foi assim. No Siemens, eu assumi um cargo que até então não era muito bem definido, né, mas era essencial, que foi dentro da assessoria de projetos especiais. Quem é brasileiro entende um pouco melhor o que eu vou dizer agora, que a impressão que nós temos, às vezes, é que nós estamos sempre em crise, ou uma crise na saúde, ou uma crise econômica, ou uma crise política. E a verdade é que a maioria das vezes nós temos uma crise de ideias, uma crise de soluções. E soluções se constroem através de líderes. E um grande desafio que eu acredito que exista hoje no geral, mas na área da saúde e na área médica em específico, é a ausência de líderes bem informados. O que são líderes bem informados? Ao meu ver, são líderes que entendem que a função deles como representantes é de trabalhar para o próximo. O que se soma à função do médico, a função ética do médico de trabalhar para o próximo. Então é muito difícil existir o líder médico, não perfeito, mas como deveria existir, né? Que ele é uma carga de desprendimento pessoal alto. Então, já durante a graduação, eu trabalhei quase que diretamente com formação de novos líderes, que a grande dificuldade de quem passa em algum espaço representativo não é trabalhar, não é produzir, não é entregar, é gerar alguém que ocupe seu lugar e faça melhor. Então, quando eu entrei no Siemens, a minha função principal era formar novos líderes estudantis, que se tornariam novos líderes médicos, consequentemente, seriam líderes em áreas variadas, mas relacionadas à saúde. Dessa forma, eu me tornei responsável por 3 áreas em específico. O núcleo acadêmico, que é um núcleo formado por acadêmicos de medicina, que são líderes dentro das suas faculdades, dentro das suas macro-regiões no estado. O núcleo médico jovem, que é formado por médicos recém-formados, até 10 anos de formado, ou com menos de 45 anos, que também são líderes nas suas áreas. E, de uma forma indireta, o Museu da História da Medicina, que é
maior museu relacionado à história da medicina, ao menos do sul do país. Posso falar isso? Estou falando. Se não puder, agora eu falei. E por que indiretamente? Porque como a história da medicina vive sozinha, o museu também vive sozinho, porque tem um grupo de pessoas que acredita naquilo e faz aquilo acontecer de uma forma muito diferente do que das outras duas áreas. Isso me deu mais um privilégio que eu conseguia ver de novo todas as fases da medicina. Então eu via o acadêmico, que ele desde o primeiro semestre da faculdade até o último, eu via o médico jovem até o amadurecimento da sua profissão e via a progressão do médico ao fim da sua carreira e toda a história que já foi gerada por médicos que foram líderes. Então, de novo, um privilégio tremendo de uma ótica completamente horizontal sobre o andar, o caminhar da medicina. As coisas que foram acontecendo na minha vida, elas se ligam de uma maneira muito interessante. Assim. De todo mundo liga, né? Mas poucos de nós a gente para e reflete em como elas se conectam. E quando a gente consegue enxergar essa conexão, nos permite ver o quão apaixonante é o que a gente trabalha, o quão magnífico são as coisas que acontecem na nossa vida. E através dessas três estruturas, com o avançar da pandemia, que é um inimigo completamente não só invisível, mas desconhecido, né? O que nós vemos dele, invisível no sentido de que o que nós vemos desse vírus são os resultados, né? Não é o inimigo em si. Então isso torna muito difícil a batalha que a gente enfrenta. Além da falta de parâmetro, né? Por exemplo, quando nós olhamos a São Silvestre, que é a maior corrida de rua do país, nós sabemos qual é o tempo adequado que tem que ser feito, nós sabemos quais são os recordes, nós sabemos qual a curva mais difícil, qual o estilo do competidor que ganha a prova, qual o estilo do competidor que perde. Mas nessa doença, não. Que não sabia absolutamente nada. E mesmo agora, encerrando um ano de pandemia, são poucas as coisas que nós temos certeza absoluta de dizer. Então, isso fez com que a nossa luta, a nossa batalha para vencer a pandemia, ela fosse se moldando junto com a sociedade. E dessa forma, fomos tomando atitudes e tendo comportamentos que tentassem mitigar a situação que a gente vivia. O que é muito interessante, porque no início da pandemia, agora com o avançar dela, tivemos uma mudança do perfil do paciente, mas no início da pandemia, os jovens não eram de certa forma, poupados. Então, o médico jovem era o médico que poderia ir lá e trabalhar, e enfrentar, e estar, não sem medo, mas com menos receio. E isso fez com que o nosso núcleo médico jovem se tornasse essencial, mas não essencial dentro dos Siemens, mas fora dele, né? Uma doença nova que demanda um tremendo conhecimento e prática e capacidade técnica, mas que tem preferência por ser mais comórbida e com maior letalidade nas pessoas que geralmente vão ter mais experiência, mais técnica, mais conhecimento, porque são mais velhas. Então, quem poderia atuar com tranquilidade, sem medo, de uma forma generalista, são os jovens que não têm o conhecimento técnico necessário, que não têm toda a habilidade, a perícia que os mais velhos têm. Então, essa situação fez com que toda a comunidade médica precisasse sentar, parar, respirar e se reentender para iniciar esse combate à pandemia. Uma das coisas que eu mais valorizava na medicina e no médico, é essa medicina hipocrática que a gente diz, né? Medicina hipocrática é uma medicina original, que ela encosta no paciente, que ela se preocupa com o paciente, que ela sente o paciente. E mesmo com todas as transformações tecnológicas e inovações que a medicina vem sofrendo, eu sempre acreditei que a salvação, por assim dizer, da medicina era um retorno às suas origens. Era uma recuperação do contato com o paciente, e o paciente, de forma mais responsável e autossustentável, entender que o médico, por definição, está lá para servir a ele. E o coronavírus, ele simplesmente destruiu isso. Ele acabou com a possibilidade da medicina original, suspendendo o contato, suspendendo essa entrega próxima. Tanto é que nós vimos durante, vamos ver após, várias campanhas de abraços através de uma forma possível. Os hospitais se reinventaram para ter
chamadas por vídeo, para de alguma forma existir a conexão. E o ser humano, por definição, ele é dependente da cultura em que ele vive. Quem constrói cultura é, obviamente, o ser humano e, por consequência, a sociedade. Quando você acaba com a cultura, e cultura, eu digo, é o dia a dia, é você ter a sua rotina de amigos, de almoço, de expectativas, de previsões. Quando você acaba com isso, de uma certa forma, você está acabando com a sociedade e com a própria essência do ser humano. Então, a pandemia, ela não é apenas, óbvio, da doença, é social. E pior do que isso, porque se tem uma coisa que os humanos criaram e que faz eles lidarem melhor com a perspectiva do fim da vida ou da transição da vida, é a esperança. A esperança é baseada num ponto final, ou de coisa boa ou de coisa ruim. E o coronavírus tirou isso de nós. Por quê? Porque não tinha uma previsão de fim. Isso gera 1 milhão de respostas diferentes, tanto sociais quanto, obviamente, políticas, comportamentais. E o mais difícil que eu acho que foi para os médicos, além da obviedade do combate técnico ao vírus, foi entender a nova função que o médico teria que ter nesse momento. Porque o médico não podia quebrar. Porque ele era, talvez, uma das únicas profissões ou instituições mesmo que teria que se manter firme. Teria que se manter firme justamente pela medicina hipocrática. Um paciente, quando tem uma relação com um médico de trabalho, de paciente mesmo, ele entrega absolutamente toda a sua vida na mão do médico. Então ele está despido de qualquer soberba, de qualquer arrogância, ele está entregue. Isso é um privilégio tremendo. E se espera que o médico tenha o comportamento ético, a serenidade moral de um profissional que tem isso em mãos, que tem a vida de uma pessoa em mãos. Quando toda a sociedade começa a se desmantelar pela falta de esperança, pela dissociação cultural, pela completa redefinição do que era o convívio social, o médico já sabe se manter inteiro, porque ele se mantinha pelos pacientes antes. Então ele tem que, mais uma vez, olhar para dentro de sua base profissional e se manter inteiro. Só que se manter inteiro não é por 1 mês, não é por 2, não é por 3, é por agora mais de 1 ano. Em 1 ano estafante. Nós temos que entregar, nós temos que fazer, nós temos que trabalhar, nós não podemos sentir, nós não podemos sofrer. E isso tem um limite, porque médico também, e eu, de novo, eu estou focando nos médicos, nos profissionais de saúde como geral. E aqui é até interessante abrir um parênteses, mas a função do fisioterapeuta, do enfermeiro, do técnico, do pessoal da limpeza é primordial. A função do profissional da limpeza, que pouco é olhado, né, em consideração, foi essencial, assim como do técnico de enfermagem, fisioterapeuta. O trato do fisioterapeuta no paciente com coronavírus é fundamental, tanto no pré-gravidade da doença, durante a gravidade e principalmente no pós, porque as alterações que o vírus causa através da sua cascata inflamatória na arquitetura do pulmão provavelmente vão ter um preço no futuro. E isso foi o principal que eu senti na minha residência. Porque quando eu ingressei na residência, muito jovem ainda, eu sabia o que me esperava. Residência tem um nome que é literal. A ideia é você morar no hospital para aprender. Então a gente sabia que ia ser um primeiro ano, que geralmente é o muito mais difícil, e um segundo ano, que é mais focado no aperfeiçoamento, no estudo, já se preparando para a saída da residência para o mercado de trabalho para alguma especialidade. Meu primeiro ano foi isso, foi um ano muito difícil, muito complicado, alta carga horária, mas é o esperado, é o de toda profissão, e aí não só médico, toda profissão que se dedica vai ter um ano assim. Logo no início do segundo ano, que deveria ser o ano, não da tranquilidade, mas de algo mais ameno, em que a gente poderia estudar mais, a gente poderia se dedicar mais para outros assuntos, até outras esferas pessoais e profissionais, veio a maior pandemia da história recente. Então, e isso não só para mim, né? Eu tive um trabalho bem direto, porque medicina interna, por definição, é pacientes internados. Em enfermaria, em UTI, mas outras especializações, cirurgiões que estavam em treinamento e não podiam operar, porque os hospitais não estavam aceitando qualquer paciente, porque tinha prioridade pelo Covid.
intensivistas que têm uma miríade de doenças que têm que conhecer e têm que dominar, e de repente as suas UTIs eram só pacientes com coronavírus. E não é menosprezando os pacientes, não, mas é entendendo o impacto que isso causa na formação do médico especialista. Isso para citar dois. É o mesmo que acontece, e é uma coisa que eu sempre agradeci, para os acadêmicos que estavam se formando. A faculdade de medicina é longa, são 6 anos e de muito investimento. Investimento pessoal, investimento financeiro, investimento de toda a família. Eu digo que é um sonho construído por muitas mãos. E, de repente, o momento mais importante, que é o momento em que se celebra com a família, em que se cultua aquele título de médico, é tirado de todos esses acadêmicos, porque não se pode mais ter formatura. E aqui eu estou sendo muito, até, não é elitista a palavra, mas privilegiado, porque eu estou falando de problemas que, por favor, né, nós estamos numa situação em que, atualmente no Brasil, 3.000 pessoas perdem a vida por dia. Então, existem problemas muito maiores. A questão não é essa. A questão é que, para lidar com esses problemas todos, o médico também teve que se reinventar. A nossa, e isso foi bem interessante, no primeiro mês, março, abril de pandemia, eu saía todo dia de casa, ia para o hospital, e absolutamente mais ninguém saía, né? Estávamos num pseudo-lockdown na época, e as ruas estavam num cenário pós-apocalíptico, absolutamente tudo fechado, sem carros na rua, e a destruição do que eu disse antes, dessa cultura, dessa convívio social. Isso tem seu preço. Você, profissional de saúde, ou outros profissionais, enfim, que ficaram mais de meses trabalho, casa, e vivendo, respirando o coronavírus, a gente tendo que estudar o tempo todo, se aprimorar o tempo todo para aprender mais sobre a doença, tem um custo. Mas a conclusão que eu chego agora, que é extremamente precipitada, mas em um ano de pandemia, é que os médicos e profissionais de saúde não cederam, assim, fizeram o que deles era esperado. E isso me dá muito orgulho, não por mim, eu tenho mais é que fazer isso mesmo, eu escolhi de profissão, mas pela capacidade da categoria, apesar de diversas polêmicas, de entender a sua nova ressignificação dentro desse momento, que ainda é de responder sim à sociedade, mas também é de exercer a sua profissão da melhor maneira possível. Mas no começo, assim, a verdade é que eu falava para os amigos era, olha, viu, a gente se formou para isso aqui mesmo. É isso aí. É que antes a vida era muito tranquila. Antes não tinha malária, não tinha AIDS. Agora a gente tem um vírus aí. E é isso aí. 100 anos atrás era isso que as pessoas faziam. 50 anos atrás era isso que as pessoas faziam. Uma das coisas que mais me incomodou, assim, com esse vírus em específico, tá? No início, os idosos eram muito acometidos, tá? E existia uma demanda aí necessária de isolamento desses doentes, né? Tanto no suspeição do corona, quanto confirmada a doença, quanto no pós, e em alguns momentos até durante o velório. Isso me fazia refletir, me deixava muito incomodado, porque eu pensava nos idosos que estavam sendo cometidos e pensava, poxa vida, ele enfrentou não sei quantas guerras, enfrentou socialmente ao menos, atravessou todas as dificuldades da vida dele, criou a sua família, estruturou a sua família, sobreviveu, quem sabe, câncer, cirurgia, infarto, AVC. E agora, do dia para a noite, vem um vírus, não só acaba com a relação de vida dele, como afasta ele de todos os familiares. A coisa mais preocupante no idoso é a quebra da rotina, é a quebra do que o idoso gosta de fazer, isso é comprovado. E parte disso, na maioria dos idosos, é a relação com a família. Então você tira de supetão não só a qualidade de vida, mas toda a relação que o idoso tem. Então, isso num meio de medo, de ansiedade, que o hospital, para quem é paciente, é um local de ansiedade, é um local de tensão, um local de medo. Então, isso é uma das coisas que mais me doeu. Pessoalmente, é interessante como a linha é tênue assim do médico, porque ao mesmo tempo que ele foi visto durante um tempo como não salvador, mas alguém essencial, né? E de fato ele também era alguém que carregava esse vírus de um lado para o outro, porque saia do hospital e ia para casa. Então, em alguns momentos, não só eu, mas outros colegas, a gente presenciava essa situação de que alguns agradeciam pelo trabalho e outros queriam muita distância, não sem razão. Mas essa
dicotomia de relação foi muito interessante de viver, porque faz parte da profissão, só que nunca fez tanto parte quanto agora. A minha família é distante, né? É de São Paulo. Então eu aprendi a construir e manter uma relação com eles através da distância. Isso foi uma sensação que todos tiveram, profissional e socialmente, dessa mudança das relações sociais, que agora não se abraça mais, não se beija mais, não se encontra mais. Só que nós, seres humanos, a gente vive disso. Essa nossa faz parte da nossa essência, se relacionar. Então nós criamos alternativas. E todo mundo criou. As chamadas de vídeo, as mensagens virtuais, as ligações, os aplicativos de mensagem. E isso gerou uma capacidade numa reestruturação da família. E é engraçado que membros que não eram próximos presencialmente se tornaram muito próximos virtualmente. Porque te permite esse distanciamento confortável com a preocupação necessária que o momento demanda. Então, somada essa mudança da arquitetura social, com a necessidade da família se aproximar por ansiedade, por cuidado, por preocupação, talvez esteja criando um dos momentos em que as famílias mais estiveram unidas nos últimos 10, 15 anos. O que é uma contradição, mas também acho que pode ser visto como uma grande vitória nesse momento tão difícil que a gente vive. O momento que a gente vive culturalmente é um momento de muito imediatismo, assim. Né? A gente quer uma foto, a gente tira na hora, a gente quer uma comida, a gente pede na hora, a gente quer ver um vídeo, quer ler um livro, a gente faz tudo na hora. Isso gerou não necessariamente uma ansiedade, mas uma determinação por resoluções rápidas na nossa vida. E aí surge algo que não tem uma resolução rápida. Uma doença que não tem uma resolução rápida. E não tem uma resolução fácil. Então, isso gera uma ansiedade tremenda social, consequentemente um medo. O medo por quê? Porque se eu pegar esse vírus, se eu for contaminado por esse vírus, e esse é um medo que os pacientes têm, todos no geral têm, e nós também tínhamos de uma certa forma, porque nós tínhamos alguns guias do que fazer. Mas até hoje a gente não tem 100% de certeza de tudo que tem que ser feito. E nós lidamos diariamente com uma dúvida, e é isso que às vezes é difícil as pessoas entenderem dentro da saúde como geral, é que não é exata, né? Nós não conseguimos dizer as coisas com extrema precisão. Nós temos base científica, nós temos estudos que nos guiam por uma decisão que é a melhor para o paciente num determinado contexto. Mas agora 100% de certeza é muito difícil de se ter. Então, quando todo dia nós nos víamos com a pergunta de será que eu não estou deixando de fazer alguma coisa? Mas não por falta de interesse, por falta de conhecimento, que é algo completamente novo. E isso impactava nas famílias, porque uma das coisas, um dos momentos que mais me emocionava quando eu era acadêmico era durante a emergência, né, quando estávamos na emergência, tínhamos os pacientes internados na emergência que estavam esperando ou para ir para casa ou para ir para uma área de maior ou menor complexidade. Em determinado momento tinha visita das famílias. Então os pacientes ficavam um dia inteiro lá e geralmente em 1 ou 2 horários a família entrava. E quando a família entrava era o momento que eu, como acadêmico, gostava de parar e ver o que estava acontecendo. Porque é fantástico, é uma coisa fantástica, assim. Você vê que e essa coisa do ser humano de amar, de reconhecer o outro com amor, se preocupar com o outro, ele absolutamente não tem, isso é algo óbvio, mas quando às vezes a gente tem que falar para se tornar óbvio. Não tem classe social, não tem cor, não tem credo, não tem nada. Então, naquele momento de entrada dos familiares, era um momento que eu pegava e refletia e falava, não, tá aí, por isso que eu estudo, por isso que eu quero fazer o que eu faço. E isso se perdeu na pandemia. Não tinha mais esse contato. E esse contato, ele não traz só o amor, ele traz a esperança do familiar, que impacta diretamente no dia a dia do paciente. O responsável, por mais uma vez fazer esse contato, essa interlocução de esperança, de amor e de ansiedade e preocupação do outro, éramos nós.
E esse é um fardo que é muito, muito pesado de carregar. E a medicina é isso, é esse terreno argiloso que a gente pisa com cuidado, mas a linha acaba se tornando muito tênue, assim, e isso me gerou uma das maiores reflexões que eu sempre tive, que eu tenho muito ainda agora, e se eu morrer amanhã? Todo mundo pensou isso, eu não tenho dúvida. Se amanhã, ou se amanhã morrer minha mãe, ou se amanhã morrer meu irmão, meu marido, minha esposa, isso fez a gente entrar, além de um estado de mais ansiedade, mas no extrato mais complexo que eu acho para nós, que é a linha tênue entre aproveitar a vida, preciso aproveitar minha vida porque ela é curta, e se preocupar tanto em aproveitar a vida que não aproveita nada. A esperança que se tem é que de todo esse momento de reflexão e de busca por esse espaço extremamente tênue entre entender o significado da morte, e aí Martin Luther King tem uma frase na autobiografia dele que é muito, muito boa, que não é exatamente assim, mas que a morte é extremamente democrática. Ela vem para o rico e para o pobre, para o branco e para o negro, para o religioso e para o não religioso. Isso faz com que ela seja, ao mesmo tempo, extremamente fácil de entender, mas muito difícil de aceitar. E ninguém está efetivamente preparado para entender os impactos que a morte de alguém próximo pode causar. E às vezes nem a morte de alguém com quem você pouco conviveu. A morte de uma ou duas pessoas é importante, impacta. Infelizmente, a morte de muitos se torna estatística, né? E esse é o mal que todo mundo vai carregar. Que para nós, por melhor que tenha sido o nosso coração e as nossas intenções, a gente tratou morte como estatística. Todo mundo tratou. E isso não é um erro, né? Mas uma capacidade de adaptação humana que faz parte desse processo que a gente está passando. Incrivelmente, ao menos nos testes que estão disponíveis atualmente, eu nunca fui cometido pela doença. E é interessante porque a gente sempre fala de casos suspeitos, isolar os casos suspeitos. Em um hospital, absolutamente todo mundo é suspeito. Porque tem pacientes que um dia a gente está cuidando, a gente está abraçando, ajudando a levantar, e na tarde seguinte eles têm o Covid positivo. Então é uma doença que atualmente está completamente disseminada. E ainda, nesse sentido, vários colegas meus foram contaminados. Nenhum colega próximo teve um critério de gravidade, teve essa alteração de uma unidade intensiva, mas um dos meus preceptores dentro da residência, que também era um dos chefes da pneumologia do Hospital Conceição, uma baita referência, um excelente médico, excelente preceptor, foi acometido de forma muito grave e foi no pior momento da pandemia. Os piores momentos até agora, quando a gente está falando, com risco de datar o vídeo, foi em julho de 2020 e março de 2021. Pessoalmente e um pouco epidemiologicamente também. E em julho de 2020, nós íamos para o hospital todos os dias, isso todos os colegas, todos com medo. Não do que acontecer com a gente, mas do que aconteceria se um dos nossos pilares educacionais, que é uma figura de um preceptor, não resistisse à doença. Todos tinham esse medo. Que isso geraria um impacto social, profissional tremendo, além do óbvio, do impacto familiar, de ser uma pessoa muito querida por todos. Então, foi um mês, praticamente, de todos nós, todos os dias, com medo de fazer aquela pergunta que todo mundo já fez para alguém durante esse ano de pandemia. Como é que ele está? E também foi mais um momento de aprendizado em que aí entrou o segundo processo, nós, aí como residentes mesmo, que foi o de união, em que a gente viu que a única possibilidade, isso é algo que eu falo agora sempre abertamente, a única possibilidade de a gente sair vitorioso dessa pandemia é através da união, que é impossível socialmente, mas é extremamente praticável com ações do dia a dia. Através de empatia, através de solidariedade, através de paciência, através de humildade, através de disponibilidade. E aí que a gente notou isso de forma prática.
Isso mudou completamente a relação que eu tenho e vou carregar para minha vida inteira com aqueles colegas da residência. E eu tenho certeza absoluta, e aqui eu estou falando bem pessoal, eu estou falando a maioria das coisas de forma mais com uma visão minha da sociedade, né? Mas isso é extremamente pessoal, que a relação que eu construí com esses colegas da residência por causa da pandemia é uma relação que é inquebrantável. Porque quando as coisas atingiram o pior momento, eram eles que eu tinha, né? Isso dentro de um micro nicho de um hospital. Isso me faz refletir sobre os outros tantos lugares em que a pandemia foi muito mais grave, ou que tiveram situações de maior gravidade, hospitais de campanha, cidades com menores condições. Uma coisa que eu falava no começo da pandemia para os meus colegas, março e abril, eu falava, olha, alguém no mundo está filmando o documentário que vai ganhar o próximo Oscar. E é verdade, porque o momento de transformação humana com certeza foi mais intenso que eu vivi na minha vida e tomara que seja o mais intenso de toda a minha vida. E que seria muito burro de nós, muito estúpido de nós como sociedade não tirar nenhuma lição disso. Né? Não tem solução simples para problema complexo. Geralmente, a primeira solução que a gente encontra é errada, porque tende a ser a mais simples. E é o que acabou acontecendo na maioria dos tratos à pandemia. Né? Infelizmente, como quase tudo no nosso país, a pandemia se tornou extremamente politizada. Né? E interferências políticas na saúde dificilmente são boas, ainda mais num momento de extremamente complexidade na saúde. O que nos restou, né, de uma certa forma, foi uma das grandes estruturas que o país tem orgulho, né, que é o Sistema Único de Saúde. Que é um sistema que tem diversas falhas, tem diversos problemas, mas que hoje, no momento que nós estamos, permite a disseminação tão rápida e tão otimizada das vacinas. Afinal, um dos maiores sistemas em termos de entrega vacinal do mundo. Mas o SUS também teve que se reinventar, porque nós tivemos dois problemas essenciais, ao meu ver. O primeiro, que eram os problemas que a pandemia traria, que é a necessidade de adaptação do sistema para mais leitos de UTI, mais profissionais capacitados, mais capacitação desses profissionais, falta de insumos, falta de capacidade de condução desses pacientes para centros de maior complexidade, própria estrutura intra-hospitalar, capacidade de dividir esses leitos para os leitos que são suspeitos, os leitos que são os confirmados, os leitos que são pós-coronavírus. Porque a internação do coronavírus é uma internação muito longa. Com os dados que nós temos hoje, o normalmente que se enxerga é um agravamento da doença em torno do nono, décimo primeiro dia, que seria como uma, sendo bem generalista aqui, que seria como uma fase inflamatória. Essa fase inflamatória da doença é o que gera essa cascata que acaba atacando as outras partes do corpo também, não só o pulmão, por ser um vírus respiratório, tem uma preferência maior pelo pulmão. A entrada na UTI faz com que existam as complicações decorrentes de uma internação na UTI, que são as complicações como uma pneumonia sobreposta, uma pneumonia associada à ventilação mecânica, um maior risco de tromboembolismo, enfim, são diversas complicações que são inerentes de uma internação na UTI que são aumentadas pelo coronavírus. Pós-UTI, que é o que nós ainda estamos descobrindo, estudando, que é o paciente que está na UTI e agora precisa se recuperar para ir para casa. E se recuperar para ir para casa, passa para, desde conseguir tirar o oxigênio, até conseguir andar. Esse é o momento que é o mais difícil não, mas é um dos mais difíceis para o paciente, que é quando ele já se sente bem, mas ele não consegue comer como ele comia, andar como ele andava, respirar como ele respirava. E talvez ele vá continuar sem conseguir fazer essas coisas durante bons meses. E talvez coisas que nós estejamos fazendo agora não sejam suficientes para daqui 10, 15 anos. E é muito difícil dizer isso, porque eu tenho muito medo de dizer isso. Porque pode parecer que a gente está deixando de fazer. Não, é só que ainda nós não temos certeza do que pode ser feito. E essa reestruturação do SUS fez com que os profissionais precisassem reestruturar, o que me leva ao segundo problema. O segundo problema é que o SUS sempre teve dificuldades. Cirurgias que atrasavam, exames que demoravam, consultas que não eram marcadas,
estrutura que faltava. E esses problemas não só continuam existindo, como se agravaram tremendamente. Então, hoje, não só hoje, mas hoje em específico, nós temos praticamente dois tipos de pacientes que estão internando mais gravemente: os pacientes contaminados pelo corona e os pacientes que tiveram seu tratamento ou seu diagnóstico interrompido pela pandemia. Todo esse preço, primeiramente, quem paga é a família dessas pessoas, óbvio, os próprios pacientes, e só não paga quem é diretamente responsável, que são os gestores públicos, que são os responsáveis por essas falhas no sistema, que são os que enxergam e têm ideia dessas falhas do sistema que existe há 30 anos. É um sistema que é constantemente remendado, mas nunca de fato é consertado. Não por falta de interesse, não por falta de vontade, mas sim por falta de responsabilidade de quem tem a capacidade de agir diretamente nos problemas do sistema. Quem paga o pato, como todo cabo de guerra, é o lado mais fraco. O lado mais fraco é o lado mais pobre, o paciente. E no Sistema Único de Saúde, de forma alguma, nós poderíamos permitir ou sequer pensar que o mais pobre deveria pagar o pato pelo atual estado do sistema. A medicina ou qualquer outra profissão da saúde, ela tem essa tendência de ser sempre transformativa, né? Tanto para os pacientes, em termos de transformação da vida, do estado de saúde, quanto para os profissionais. Então, essa necessidade de reinvenção, de se adaptar, de entender melhor a nossa posição como profissional dentro da área da saúde, ela é um comum, é uma rotina. Mas ela dificilmente ela é tão forçada, é tão brusca e tão traumática quanto foi agora, né? Todos os profissionais, eles que entendem a necessidade da humildade na profissão, quando se deparam com um diagnóstico difícil, com um paciente complicado, com algum momento mais emocional que gera reflexão, acabam também se transformando. Só que nós passamos a viver isso eventualmente para viver todos os dias. Os impactos da pandemia, eles vêm no dia a dia, eles vêm a curto prazo, vêm a longo prazo. E isso fez com que a gente tivesse que estar em constante transformação. No meu caso em específico, ainda muito no início da profissão, eu sinto que eu tenho mais propensão para aderir a essas transformações, porque ainda está tudo muito fresco, né? A gente ainda vê as coisas com os olhos muito, muito limpos, muito jovens, muito sedentos por aprender, por conhecer. Então, houve essa conciliação entre a necessidade de se transformar, a busca por se transformar e se aprimorar, com a pandemia que impôs essa necessidade, né? Desde a relação com o paciente, até a relação com os colegas, até a própria relação consigo mesmo, né? Como você se enxerga como profissional. A principal transformação, o principal impacto profissional, com certeza é esse. Com certeza é uma situação, um momento único, ímpar e que vai nos conduzir, vai conduzir a minha vida daqui para frente de maneira imutável. Tem uma coisa que eu acredito, eu tenho falado repetidamente, assim, desde o início da pandemia, que todos nós vamos ter que responder 3 perguntas, né, nessa pandemia. O que nós fazíamos antes da pandemia, o que nós fizemos durante a pandemia e o que nós fizemos ou vamos fazer depois da pandemia. E a resposta é o que vai nos guiar como sociedade, como profissionais, se nós vamos ter aprendido algo, vamos ter melhorado algo ou não. Se nós continuarmos fazendo as coisas como nós fazíamos antes, ou se nós ao menos nos dispormos a melhorar, não vai ter adiantado absolutamente nada todo o sofrimento dessa pandemia. Bom, como eu até cheguei a mencionar antes, né? É como se nós criássemos do dia para a noite uma nova prova de maratona, né? Ou seja, com a 21 ou uma maratona inteira, 42 quilômetros, em que nós não sabemos quanto tempo precisa para correr essa prova, o tipo do atleta que ganha a prova, o tipo do atleta que perde a prova, e, consequentemente, nós não temos como mensurar ou como comparar com nada, que é nova. É exatamente o que a gente vive hoje, é uma doença nova.
Então, nós não temos 100% de certeza, já não temos, de novo, a gente já conversou um pouco sobre isso, sobre a 100% de certeza na saúde, que não existe, não é uma ciência exata, mas nós temos muito mais receio do que nas outras áreas. Assim. É difícil falar isso de modo generalista, porque saúde tem muitos pormenores, né? Mas a melhor forma que eu poderia trazer era assim. E o que isso gera é que tratamentos e definições terapêuticas elas não têm tanto embasamento quanto diversos outros. Isso passa por variados níveis científicos de avaliação no como um tratamento pode ser eficaz e pode ser aplicável para a sociedade como um todo, e culmina numa doença nova, que é terrível, que tem alto impacto no corpo, na fisiologia humana, alto impacto agudo e com certeza, sim, pelo que nós estamos vendo nos exames dos pacientes que se recuperam, um alto impacto crônico. E uma das coisas que a gente mais conversa, assim, entre nós, e de novo, é muito interessante estar podendo falar um pouco sobre isso, porque eu estou agora no pico do aprendizado do médico, né, que é a especialização nesse momento de pandemia. Então, nós colegas, a gente conversa muito e a gente fala daqui 10, 15 anos, a gente não sabe dizer se não está deixando de fazer alguma coisa agora. A gente não sabe se daqui 10 anos a gente vai olhar e falar, bah, olha o que a gente não fez, ou olha o que a gente fazia. E esse é o fardo da medicina, né? Um fardo ético da medicina, que é imbuído no juramento de Hipócrates, só que quando a gente jura, a gente não imagina que vai ter que lidar com isso todos os dias, a gente imagina que vai lidar com isso eventualmente. Então, só que ao mesmo tempo eu não tenho uma esperança de que a categoria médica, a sociedade como um toda vai sair mais ética ou mais moral dessa pandemia. Eu acho que não vai, sinceramente. Acho que essa é uma esperança que a gente tem, mas não vai, porque tá mais que comprovado historicamente que nem grandes males mundiais são capazes de transformar a sociedade para o bem. A história diz, a história se repete, né? Isso passa muito por essa tendência que a gente tem às vezes, né, de querer mudar não o mundo inteiro, mas um universo muito maior do que o do nosso dia a dia, né? Talvez se a gente focasse em melhorar eticamente, moralmente no nosso dia a dia, nas nossas pequenas ações, nos nossos pequenos cuidados, e aí eu faço o link com o médico, né? Se o médico focasse em ser mais ético e mais moral na sua profissão no dia a dia, daí com certeza a gente teria uma mudança de um grande grupo e da sociedade como um todo. Tudo isso influencia no dia a dia nosso de trabalho, né? Um paciente, uma pessoa que entra na nossa frente, não é só uma doença, é uma pessoa com todos os seus estratos sociais relacionados, com as suas capacidades financeiras, sociais, sua capacidade de onde ela se insere no extrato social da nossa do ambiente que ela vive. Então, tudo isso que acontece, pode parecer que eu estou falando de forma generalista, que não tem nada a ver com médico, mas tem tudo a ver com médico, porque tudo isso culmina no nosso dia a dia, né? E quando a gente senta para conversar com o paciente, seja qualquer um que ele, qualquer paciente, qualquer afecção que seja, a gente não olha para o que ele tem. Desde o momento que ele entra no consultório, a gente já está examinando ele dos pés à cabeça. Porque importa para nós. Esses pormenores importam e importam muito para o paciente. E essa doença que nos deixa cego porque nós não temos o parâmetro. A gente não tem aquele parâmetro da corrida, da maratona, qual é o atleta, quem a gente tem que olhar, o que a gente tem que fazer, como a gente melhora a performance. A gente não tem, a gente está descobrindo tudo. Então, coisas que, por exemplo, a gente está agora, e eu acho que talvez seja legal datar, a gente está agora em março de 2021, coisas que em dezembro de 2020 era uma certeza absoluta, agora já não são. Coisas que em março de 2020 eram uma certeza absoluta, mudaram 300 vezes nesse caminho. E aí? Quem pode julgar o que foi feito em março, ou em julho, ou em agosto? Ninguém pode. Ninguém pode porque nós partimos do pressuposto, por mais que a sociedade não avance de forma moralmente adequada em grandes males, a gente parte do pressuposto que todo mundo fez o que podia fazer de melhor. Então, talvez, essa é a única grande lição que eu acho que a gente vai acabar tirando, é o maior depósito de confiança nos nossos profissionais. No fim, no frigir dos ovos, o importante é que foi feito tudo o que se podia.
E é essa sensação que a gente tenta carregar, essa é a ação que a gente tenta carregar todos os dias. E por isso que se torna, às vezes, tão estafante, porque a gente acorda todos os dias e vai trabalhar com Covid ou não, isso impactou a saúde como um todo. A única coisa que a gente tem que ter certeza na cabeça é que eu vou fazer o melhor que eu posso hoje. E todo mundo tem um dia que fala, hoje eu não quero fazer o melhor, hoje eu quero fazer o suficiente. E parece que nos foi tirado um pouco desse luxo, né? É uma profissão como qualquer outra. A gente não pode entrar em ilusões de que o médico é perfeito 100% do tempo. Nunca é, e nunca é nem 90% do tempo. E tudo isso contribui a um ver mais geral para uma retomada, talvez, dos princípios éticos da medicina, da humanização da medicina, que é um termo que eu não gosto muito, mas acho que funciona aqui. E uma reflexão diária do que se nós realmente estamos sendo tudo que nós poderíamos ser como profissionais. Uma das coisas é interessante o momento que a pandemia veio, né? Que é o momento em que a gente hoje tem uma câmera no bolso, né? Então é normal a gente tirar foto de tudo o tempo todo. Inclusive isso mudou muito a relação dos hospitais com os médicos, dos médicos com os pacientes, né? Porque hoje o paciente tem um acesso direto ao médico e muito simples, né? Isso, inclusive, é uma coisa que um autor dos Estados Unidos ele fala muito, Eric Topol, o nome dele é um médico hospitalista, ele fala que é o fim da medicina paternalista. Medicina paternalista é essa medicina que o médico é visto pelo paciente como pai, como essa referência ultraprotetora e que se deve uma diligência, se deve uma disciplina total, sem questionamentos. Isso mudou completamente, né? Agora o paciente ele é muito mais dono de si, muito mais autorresponsável e tem liberdade, e às vezes até uma liberdade que ultrapassa certas linhas, para acionar o médico. E o que eu pensei durante muito tempo na pandemia, assim, eu pensava, por que eu não estou fazendo mais registros do que a gente está vivendo, né? Porque talvez isso se torne algo extremamente precioso no futuro, assim, em termos de registro histórico, pessoal mesmo, né? Ao mesmo tempo eu pensava, olha, do jeito que nós evoluímos tecnologicamente, quando alguém for de fato pesquisar essa pandemia, vai colocar lá na internet, de qualquer era que seja, pandemia Covid, e vai achar uma incrível galeria de registros, né? O que meu registro vai contribuir para isso? E daí, eu sempre pensei isso durante esse tempo todo, mas ao mesmo tempo eu pensei, não, preciso mostrar para os meus filhos o que o pai dele estava fazendo, né, nesse momento. Porque é motivo, e é difícil às vezes entender isso, né, mas é motivo de orgulho ter trabalhado e ter vivido essa pandemia na linha de frente, que se diz, né? Motivo de orgulho porque é como se eu pudesse exercer o pleno da minha profissão, né? Então, eu fiz registro de fotos durante fases diferentes da pandemia. Eu tentei fazer com os amigos que lidaram junto comigo, que estavam no dia a dia. Uma característica muito interessante da pandemia é justamente a paramentação, né? Que também foi mudando completamente durante o ano da pandemia, o quanto deveria se paramentar, né? Usualmente um avental, uma luva, uma máscara específica, que no caso é N95, a PFF2, um face shield, um escudo protetor, que é para proteção da face, uma touca, e inicialmente ainda se tinha uso dos propés, tinha uso às vezes de duas máscaras, uma N95, uma PFF e uma máscara cirúrgica por cima, isso foi mudando, e é engraçado também porque essas roupas faziam com que nós ficássemos irreconhecíveis. Então, o paciente não sabia quem estava atendendo ele. Ele não sabia se era o Vinícius, se era o outro médico, se era enfermeiro, se era fisioterapeuta, não sabia. O que, de novo, trouxe a relacionamento para o mais primordial possível, que era da confiança, né? Porque ele simplesmente chegava alguém lá e falava, eu sou fulano e faço tal função para cuidar da sua doença. O paciente não te via, dificilmente reconhece a voz, então ele confiava. E isso começou a gerar, e aí uma reflexão minha, até uma despersonalização entre os profissionais da saúde. Por quê? Porque uma das formas de expressar a nossa personalidade é através de como a gente usa a roupa, como a gente usa o cabelo, como a gente usa a barba, se a gente se maquia ou não. E a gente abriu mão de tudo isso. Por quê? Porque não se usava mais jaleco. Eu passei o ano inteiro passado usando as roupas que são como se fosse roupa de bloco, ou os scrubs, né? Que são as roupas
sempre da mesma cor, mesmo tom, ou azul ou verde, a maioria dos hospitais que tem uma estrutura histórica por essas cores, né? E todo mundo usava as mesmas roupas. Todo mundo usava a mesma roupa, usava máscara. O que sobra daquela pessoa para eu dizer quem ela é? Isso começa a gerar, isso de novo é minha visão, eu acho, Vinícius achando isso, tá? Junto com esse quadro todo de ansiedade que a gente vive, em que se parou de fazer exercício físico, se parou de ter uma alimentação adequada, se parou de se relacionar com as outras pessoas, começa a criar uma completa despersonalização dos profissionais de saúde em específico. Porque quem são eles? Eles são mais um. E isso caminha em conjunto, caminha em paralelo com o crescimento das mortes. Uma, duas mortes são uma tragédia. Fala que sai no jornal que morreram 3 pessoas no acidente de carro, é horrível. Fala que morreram 100 porque caiu um avião, já não é tanta coisa. Conforme o número de mortes aumenta, a força da tragédia é menor. Consequentemente, se despersonaliza também a morte. Ela se torna um número. Então, na minha visão, essas duas correntes paralelas, elas existem ainda na pandemia. A despersonalização do profissional de saúde, porque ele abandona a sua personalidade, efetivamente, para viver o seu trabalho, viver a sua profissão, e a despersonalização dos óbitos, porque se tornam estatísticas. Essas duas linhas concorrentes levam para um momento de pandemia que é extremamente danoso para a saúde mental e para a nossa relação como sociedade. Ao mesmo tempo em que, e aí o paralelo que eu acho muito legal é que eu me pegava momentos pensando, falando que inacreditável o que está acontecendo em termos científicos. Porque a sensação que se tem, de novo, com acesso a artigos, a jornal, a tudo na palma da mão, é que estava todo mundo trabalhando em prol da mesma coisa, que é vencer o vírus. Então isso era fantástico, eu achava fantástico. Porque todo mundo sabe qual é essa sensação, né? Quando a gente está vendo um filme qualquer, e no final do filme todos os mocinhos e mocinhas se juntam para vencer o inimigo final, o vilãozão. E todo mundo gosta dessa cena, né? Uma cena que tem uma música triunfante, épica. E a sensação era bem semelhante, que é como se todo mundo estivesse se unindo por um motivo muito nobre e igual, né? Então, a verdade, a parte realista disso é que todos os dias tem artigos novos, tem explicações novas, tem estudos novos, tem perspectivas novas, a corrida da vacina, que foi algo também fantástico. Então, tudo isso junto, olha, de novo, uma experiência inacreditável que eu tenho muito orgulho de ter feito parte, né, de estar fazendo parte, apesar de todos os riscos, né, e todos os danos e sofrimentos que causou em todos que estavam na linha de frente. Bom, uma das coisas mais interessantes que eu consegui trazer da minha época de exército foi a disciplina. Disciplina, óbvio, além de hierárquica, mas também de horários, de métodos. Então, meu dia, desde que eu participei do exército, eu consegui organizar de forma que ele se tornasse produtivo para o que eu queria e conforme as minhas metas. Assim. Não, óbvio que não foi fácil, óbvio que nem todos os dias são assim, mas me ajudou muito. No início da pandemia, nós já tínhamos uma escala de trabalho que é maior do que a normal por causa da residência, mas começou a surgir uma dúvida, principalmente entre os nossos preceptores, que são os nossos orientadores, os nossos chefes. O que é o melhor para nós fazermos em termos de segurança do nosso cenário de saúde? Que o residente fique aqui meio que de sobreaviso, trabalhando mais, ou que evite que tenha muito tempo de circulação em hospital que seja desnecessário. Então, durante um bom tempo, isso foi se adaptando, né? No início, nós tínhamos uma escala de plantão variada, isso continuou por em torno de umas 5 a 6 semanas, né, em que nós cobríamos algumas escalas na emergência, no pronto atendimento, isso os residentes de todas as especialidades médicas, né. Por quê? Porque se pressupunha que havia necessidade. Caso o sistema colapse, porque temporalmente o Brasil ele ficou um pouco atrás durante a pandemia, por exemplo, da Europa. E na Europa, o país que mais se apresentou em termos de crise, ao menos na mídia, né, não em tanto em números, agora que a gente olha em retrospecto, foi a Itália.
E a Itália gerou muita comoção pelo colapso do sistema de saúde. E aqui, quando o coronavírus começou a se estabelecer, surgiu o mesmo medo, né? Ah, que vai acontecer o que aconteceu na Itália. E com isso teve uma antecipação de várias medidas, tentando prever ou evitar esse quadro. Uma delas foi essa, realocar o maior número de médicos possíveis para as portas dos hospitais, né? Para evitar que passe alguma triagem, que venha, que tenha sobrecarga de trabalho, etc. Com o tempo se viu que a pandemia ia ter um comportamento diferente aqui em número de casos e se recuou, tomou uma decisão de recuar. E esse recuo foi no sentido de, olha, a gente precisa que os médicos estejam saudáveis, estejam em condições de atendimento. A gente não pode arriscar que o médico hoje pegue, contraia o coronavírus e fique fora de campo, por assim dizer. Então, se decidiu que os residentes deveriam ficar não o menor tempo possível no hospital, mas não deveriam ficar dentro do hospital sem estar produzindo ou trabalhando alguma coisa. Como a nossa rotina, uma rotina de enfermaria, era na época, né? Ou seja, a gente avalia os pacientes que estão internados, a gente reavalia os casos de cada um deles com os preceptores. O nosso tempo do hospital ficou restrito a venha, avalie, cuide dos seus pacientes e torne para casa, para evitar essa circulação desnecessária. Então, isso mudou durante, pelo menos, o primeiro ano de pandemia. Agora já está tudo muito mais controlado, muito mais ajustado, né? As escalas já estão ajustadas, pelo menos dentro de hospitais que são locais controlados, que são os da residência. Fora deles, nós vivemos, principalmente em março, um grande caos mesmo em saúde no Rio Grande do Sul. Falta de médicos para trabalhar em UTIs, trabalhar em emergências, porque a gente faz a conta errada às vezes. Às vezes nós temos a ideia de que abrir leitos é suficiente. Não é? Precisa de um médico capacitado para aquela complexidade de leitos. E o coronavírus é uma doença muito complexa. Muito complexa. E ela atravessa os níveis de complexidade do hospital. Ela pode começar na emergência e terminar lá com retorno para casa. Pode entrar na enfermaria, pode ir para uma unidade semi-intensiva, pode ir direto para uma unidade intensiva e precisa de médicos capacitados em cada uma dessas áreas. E não existem. Não existem por diversos motivos. Então, houve essa escassez de médicos, o que fez com que outros médicos, não foi o meu caso, mas outros médicos redobrassem a sua jornada de trabalho, fazendo 48, 60, 70 horas seguidas, porque não tinha quem substituísse. Isso foi algo comum. Não quero que tenha o risco de parecer que isso foi exceção, foi algo comum. Foi comum por um mês ou mais até agora. E com a diminuição dos casos, com a distribuição da vacina, as coisas tenderam a se acalmar. Mas, de novo, esse é um problema que vai se repetir, porque é um problema estrutural. A pandemia fez com que muitas pessoas que tinham sonhos desfaçam eles, né? Por um medo, a maioria das vezes. Né? O medo de como é que eu vou morrer ou vou ficar doente, nunca fiz isso, né? Isso não foi diferente para mim, né? Então, o que aconteceu? Em determinado momento, eu comecei a repensar, como todo mundo, tudo que eu faço do meu dia a dia, onde meus planos estão me levando, e o que eu estava deixando de fazer por qualquer motivo que não era justificável, né? Então eu decidi, né, em busca de hobbies, adquirir 2 novos hobbies. Um, que sempre foi um sonho meu muito antigo, que é tocar piano. Eu sempre fui ligado à música, agora estou com 28 anos, eu toco violão, cordas, enfim, desde os meus 13. Sempre fui apaixonado por música e sempre quis aprender piano. Então, decidi, mais ou menos a pandemia começou de verdade para nós em fevereiro, março, em julho eu comecei a fazer minhas aulas de piano. E para mim foi fantástico. Por quê? Porque daí nos gera de novo a parte psicológica, a ideia de um objetivo a ser cumprido de um lugar que você quer chegar. E isso é um ótimo motor, né, para nós, como humanos, mantemos o foco. E um segundo é que eu sempre quis aprender uma outra língua, né? Óbvio, a língua da nossa terra, o inglês, e comecei a aprender francês. Porque era uma coisa que eu sempre quis e que eu não estava fazendo por diversos motivos, que todos eram justificáveis, mas foi um empurrão, foi um tempo. Eu acredito que para muitas pessoas foram isso, né? Muitas pessoas começaram a cozinhar, muitas pessoas começaram a desenhar, pintar, escrever, e olha, eu arrisco dizer que a gente vai colher alguns talentos, algumas belas obras de arte de pessoas que se encontraram agora na pandemia. Foi o escape natural, né?
Exercício ficou limitado a quem tinha em casa, quem tinha a possibilidade de realizar em casa, porque nós não íamos para as ruas. Isso eu acho que é algo bem interessante de dizer, né? Eu cheguei a comentar sobre esse cenário apocalíptico, mas para ter uma ideia de quão apocalíptico é o fato de, por exemplo, cinema fechar, entendeu? Hoje, atual, faz mais de um ano que eu não piso no cinema. Eu sou um cinéfilo. Livrarias fecharem, cafés fecharem, restaurante fechar, mercado ter horário, entrar em mercado e ter uma fila espaçada e todo mundo com medo, todo mundo com 2 máscaras, 3 luvas. O que eu tenho que limpar e em quanto tempo? Quanto tempo o vírus dura em determinada superfície? No plástico, no metal, na madeira? A gente não sabe. Então tem pessoas que até hoje entram em casa, tiram os sapatos, tiram a roupa, bota tudo lavar, toma um banho. A gente não sabe o quanto isso é eficaz. Mas se faz. Álcool gel, no começo da pandemia, como toda reação humana é drástica e num nível muito maior do que deveria ser, todos invadiram os mercados. Por quê? Porque filme apocalíptico é algo comum na nossa cultura e o que se vê é isso: ataque a mercado, ataque a lojas. É isso que aconteceu na prática. Então, tem várias situações bem categóricas, assim, que são anedóticas até, né, de se contar. E faz parte dessa adaptação social. Eu acho muito legal como todos os empreendedores se reinventaram, assim. Agora eu estou até entrando um pouco nisso de o que aconteceu na nossa volta, porque restaurantes que fecharam, eles tinham que se reinventar. Então, restaurantes clássicos, assim, ao menos de Porto Alegre, que nunca se imaginou que ia ter uma entrega, ia ter um delivery na sua casa, começaram a entregar. E hoje, passado um pouco da crise, continuam em uma fonte de renda. Lojas que vendiam roupa, como é que uma loja que vende roupa vai funcionar numa pandemia em que não se pode experimentar a roupa? E se reinventou. E se criou uma forma disso funcionar. Outra coisa que eu notei de novo, como as pessoas andavam muito ansiosas, preocupadas, eu tenho quase certeza que o número de animais abandonados diminuiu, porque se tornaram ótimos companheiros. Quantos colegas eu não tenho que adotaram um cachorro, um gato? Então, são várias coisas que aconteceram que, quanto mais a gente fala, mais a gente lembra, e que são fantásticas. Assim. O que fica claro é que quem tem dúvida, quando olha um filme desses cenários mais traumáticos, mais drásticos, e fala: não é possível, a humanidade nunca seria assim. Seria exatamente assim, para pior. Só não foi pior porque não teve a possibilidade de ser. Uma das atividades que eu mais fiz como acadêmico e agora como médico foi algo que a gente chama de trote solidário. O trote é um momento de ingresso na faculdade, né? E a grande maioria das vezes é uma humilhação, um momento de humilhação, de depreciação, é um momento ruim. E traz memórias que não deveriam ser as que vêm quando você entra na faculdade. Nisso, nós criamos, dentro do CIMAS, o trote solidário. O trote solidário é uma tentativa de ressignificação do trote original, através de doação de alimentos e doação de sangue. E isso nunca foi tão necessário quanto é agora. Só que é também quase impossível de ser feito. Nós antes juntávamos os acadêmicos de medicina, colocávamos eles dentro de um supermercado e eles passavam um dia lá arrecadando alimentos. Isso não dá mais para fazer. Doação de sangue hoje só com horários extremamente controlados de acordo com a disponibilidade do Hemocentro. Então nós adaptamos isso e criamos um trato solidário digital que começou justamente essa semana. Então, isso que eu estou trazendo, porque nessa semana eu estou tendo a oportunidade de dar várias entrevistas sobre o trato solidário e sobre como é importante a prática da solidariedade e empatia nesse momento tão difícil. E todas as entrevistas eu tenho tentado terminar falando 2 coisas. Primeiro, saudando os médicos, por todos os motivos que a gente já conversou aqui. E o segundo, dizendo que nós estamos vencendo. Por quê? Porque todo mundo gosta de ter esperança. 2, porque nós realmente estamos vencendo. Porque esse é o primeiro momento da pandemia em que eu me sinto seguro, posso não ter a capacidade técnica suficiente para dizer isso, mas me sinto seguro para dizer que a gente está vencendo. Por quê? Porque existe uma vacina. E quando eu digo uma vacina, é a entidade vacinal. Não estou dizendo
de qual empresa que é, não é isso. É que existe uma possibilidade de prevenir essa doença. E ela está chegando. Está chegando para os nossos avós, para nossas mães, nossos conhecidos. E acho que esse talvez seja um dos momentos de mais emoção da pandemia. Para todo mundo. Quando a gente vê algum conhecido que a avó, o avô, a mãe, o pai foi vacinado, a gente fica genuinamente emocionado. Porque. Sabe por quê? A virada do ano 2020 para 2021, toda virada de ano a gente faz um monte de promessa, cumpre uma ou duas, e no ano que vem promete de novo. Isso é natural. Mas sempre um momento de uma ligeira emoção, de uma reflexão da vida. Tem um poema muito bom, que eu não vou me lembrar agora o autor, mas que diz que é como você conseguisse fechar o livro e recomeçar de novo do zero. Esse ano 2020, a virada, para a maioria das pessoas, acho que foi quase que uma limpeza de alma, né? Olha, chega desse ano, vamos deixar tudo lá, vamos começar de novo. Só que o ano nunca acabou. A sensação que eu tive, pelo menos, é que a gente nunca virou o ano, continuou tudo igual. Só que a mesma sensação de virada de ano, de reflexão, de acabou isso, agora vamos em frente, eu tive quando eu vi as pessoas sendo vacinadas. Porque essa sensação que agora acabou. Agora foi a coisa mais grave que nós tivemos nas nossas vidas. Foi enfrentada. Agora nós vamos em frente. Então, de novo, é como se fosse uma chance de viver de novo, de sobreviver, de começar mais uma vez. Então, esse é o momento que, para mim, posso estar errado, a história pode me desmentir, a história é maravilhosa por causa disso. Mas essa é a primeira vez que eu tenho a sensação que estamos vencendo. Porque quem a gente se importa, quem a gente se preocupa, está vencendo. Isso que é importante, no fim das contas. Quando a gente fala de atrasos de cirurgias, de faltas de exames, tem a mensuração macro, mas tem o micro. O micro, o paciente que você atende, e eu em específico faço isso, né? Tem um ambulatório em específico que eu atendo, que é um ambulatório do pré-operatório. Ou seja, são pacientes que são candidatos a uma potencial cirurgia, que na grande maioria das vezes é uma cirurgia necessária e essencial, né, para a manutenção da qualidade de vida, e eles passam por uma avaliação, e essa avaliação depende de várias coisas. Depende da disponibilidade de consulta para ele, que eu que realizo, depende da disponibilidade de exames, que são variados, dependendo do tipo de cirurgia que vai ser feito, isso dentro do SUS. O que acontece? Muitos pacientes ficaram represados pela pandemia. Por quê? Porque os hospitais ficaram superlotados, porque as cirurgias foram suspensas, principalmente as eletivas, ficando só cirurgias de urgência. Isso fez com que esses pacientes em riscos maiores e menores ficassem presos no sistema de saúde. E agora chegam atrasados. Só que um câncer atrasado modifica a vida. Essa é a melhor definição que eu posso dar. É um câncer que não é operado ou uma doença que não é diagnosticada faz com que uma sobrevida que poderia ser, estou jogando com números aleatórios aqui só para a gente ter uma dimensão, uma sobrevida que poderia ser de, quem sabe, 20, 30 anos, torne de 5, 2. E isso a gente sente na pele, assim, no dia a dia, isso machuca bastante, mais pela sensação de impotência, né? Porque não é como se o médico ou o paciente tivesse feito algo errado. Não foi uma opção. Foi uma imposição por falhas estruturais do sistema e por uma pandemia. Nesse sentido, o médico, o profissional de saúde, mas o médico em específico, sempre teve a mesma dificuldade, que é condição de trabalho, estrutura para o seu local de trabalho. Os postos de saúde, que deveriam ser a base de um sistema único de saúde baseado em atenção primária, que é o nosso, eles são completamente sucateados. E aqui eu vou fazer só um parênteses para dizer uma impressão minha também. Eu tenho isso para mim que a maior qualidade e o maior defeito do brasileiro são exatamente a mesma coisa. O brasileiro que usa o SUS, brasileiro comum, que ele se acostuma a esperar o exame, esperar a consulta, se acostuma a pegar um ônibus, atravessar o estado durante 4, 5 horas, de madrugada, chegar, esperar a consulta durante umas 6 horas, consultar 5 minutos e voltar para casa.
ficar o dia inteiro viajando em prol de uma consulta. Para ele, ok, ele enfrenta. E vamos lá, e é isso mesmo, vamos em frente. Essa resiliência, essa capacidade de realmente aguentar a situação. É uma qualidade tremenda. A prova disso é como o brasileiro lida e se reinventa nas situações difíceis. Só que isso também é o maior defeito do brasileiro. Por quê? Porque ele vai e volta no ônibus falando, é assim mesmo. Sempre foi assim, sempre vai ser assim, e não tem que ser feito, seja feito. E isso nos traz a situação que a gente vive agora. Porque não é o brasileiro só que usa o SUS, não, é os médicos também. A gente sabe que as coisas atrasam, que as coisas demoram, e a gente fala, é assim mesmo, é isso mesmo, o SUS é assim. Por quê? Porque a vida de todo mundo é extremamente pesada, extremamente corrida, e nós não. Pode comprometer muito o que eu vou dizer, mas é verdade. Nós, às vezes, não queremos dar um passo a mais. A gente quer fazer só o mínimo necessário, e não um pouquinho mais. Todo mundo pensa assim, então o único exemplo que se tem é se fazer o mínimo necessário, então não se cria uma cultura de transformação. Sem uma cultura de transformação, nada muda. E digo tudo isso porque, fecho parênteses agora, porque o brasileiro se acostumou com a falta de estrutura no posto de saúde. O médico se acostumou. O médico se acostumou a atender sem máscara, sem luva, sem remédio, sem como transportar o paciente. Se acostumou. E daí chega uma pandemia que demanda absolutamente tudo o que falta. Que é transporte, que é medicamento, que é EPI, que é como ele se proteger desse vírus. E aí entra o CIMES. O CIMES tem por função defender a possibilidade de trabalho do médico. Consequentemente, isso é óbvio, garantindo uma qualidade de trabalho para o médico, tu vai garantir uma qualidade de atendimento para a população. Então, o CIMES entra e age durante toda a pandemia, ainda estamos agindo desde o mais básico até o mais complexo. Desde que o médico tenha máscara e luva e escudo facial para atender, até que ele seja pago. O que, para mim, é uma insanidade a gente dizer hoje, com tudo que a gente passou de pandemia, com a importância que teve o médico na pandemia e continua tendo, que às vezes ele não é pago. É uma insanidade. Tomara que seja mais insano ainda no futuro. E o Siemens teve essa ação. E continua tendo. E é interessante porque os médicos do Siemens, e a gente sempre tentou deixar isso muito claro, que nós somos médicos em primeiro lugar. Ou seja, a gente atende paciente, a gente presta assistência, a gente vive o dia a dia do hospital, do sistema de saúde. Em segundo lugar, nós exercemos a função que um sindicato determina, que é defender os colegas, fazer a representação deles. Nessa pandemia, a gente teve que ser muito mais médico, né, do que a gente foi antes. Não porque a gente não era, mas porque demandou de todo mundo essa readaptação. E também teve que ser muito mais sindicalista, por mais que eu não goste muito do termo, do que a gente era antes, porque houve demanda da categoria e da sociedade. E a prova, sim, e é óbvia também, é uma construção lógica. Se o médico, por definição ética, não abandona o seu trabalho, não deixa de servir a sociedade quando precisa, o sindicato dos médicos não vai deixar de prestar seu trabalho e exercer sua função na sociedade quando é demandado. Então, não teve um momento, um dia, uma hora da pandemia que a gente não esteve trabalhando, e aí não só os diretores médicos, mas toda a estrutura do Siemens, que foi fantástica nesse período e vai continuar sendo pelo quanto durar a pandemia, para garantir condição de trabalho para o médico, consequentemente, melhor atendimento para a população. O Siemens, como ações pontuais, teve algumas muito interessantes. Uma das já citadas, que é o Trote Solidário, que é adaptar a nossa doação de sangue, a nossa arrecadação de alimentos, para que funcionasse de uma forma realista no momento que a gente vive agora. E isso está em ação porque as pessoas precisam e precisam cada vez mais. Outra muito interessante, que é a que me trouxe uma das grandes reflexões da pandemia, mais uma, né? Parece que todo dia teve uma grande reflexão, mas é que teve mesmo. Foi a produção das próprias máscaras. Tá? Logo no início da pandemia, não havia máscara para todo mundo. E principalmente nas comunidades mais carentes. Então, o Siemens elaborou uma campanha em que nós recebemos doação de tecidos de empresas, pessoas, e conseguimos um contato com algumas artesãs, umas costureiras, que produziriam essas máscaras.
nós produzimos milhares de máscaras, entregamos nas comunidades carentes. E quando eu fui fazer uma dessas entregas, e eu não gosto muito às vezes, que tem um caráter um pouco populista nesses movimentos, mas era importante a noção de que eu acompanhei todo o processo, então para mim foi importante, eu quis fazer parte. E quando eu fui fazer a entrega, eu percebi que distanciamento social é impossível. É impossível. Pode parecer óbvio agora, mas é impossível. Uma comunidade carente, onde numa casa moram 5, 6, 7 pessoas, onde a criança não vai mais na escola, não pode sair na rua também, vai ficar em casa, onde os que trabalham pegam o transporte público lotado, vai trabalhar, volta no transporte público lotado. Não existe distanciamento social. Não é por falta de vontade, não é por falta de interesse, não é por falta de acreditar que é importante, mas é a prática na vida real. Essa foi um momento bem interessante numa das ações do CIMES. Outra que ajuda na construção dessa linha do tempo, né, do trabalho do CIMES, é no momento que chegou a vacina, que começou a se ter a ideia de uma vacina se aproximando, como esperado, houve muito estardalhaço. Todo mundo queria se vacinar. Quem não gostaria de se vacinar? Só que existe uma óbvia hierarquia social, profissional, para garantir que a vacinação consiga não só manter o atendimento das pessoas que têm risco de ter o Covid, como das que têm. Então, a primeira linha dos vacinados seriam, óbvio, os profissionais da linha de frente. E no início, a vacina tinha designações, digo no início porque eu não sei como as coisas vão andar, tinham designações de lote, de quantidades bem estabelecidas. E os times queriam conseguir vacinar os seus médicos, tanto associados como médicos do Rio Grande do Sul. E através de muito, muito contato, e agora é fácil falar, mas na época assim, foram semanas, meses de negociação, de conversa, para que os times conseguissem disponibilizar a sua estrutura para que os médicos fossem vacinados. E aí é outra coisa fantástica, porque vem os médicos de 80, 90 anos nos seus carros, às vezes com filho dirigindo, com neto dirigindo, para ser vacinado. Porque é o quê? Era um drive-thru de vacinação, né? É importante falar que é um drive-thru porque a gente tinha até o momento na cabeça a vacinação, que a gente vai lá no postinho, vacina, uma fila imensa, todo mundo lá, vendedor de algodão doce, vendedor de pipoca, aquela festa brasileira. E não é isso, era um drive-thru. As pessoas atravessavam seu carrinho, estacionavam, ganhavam vacina, a gente comemorava, parabenizava pela vacina, porque ter a vacina se tornou uma coisa fantástica, e o carro ia embora. E no momento que a gente vivia de redes sociais, colocar que foi feita a vacina, divulgar que a importância do sistema de saúde na distribuição da vacina se tornou quase que um rito de passagem. A gente chegava a brincar e falava, olha, fez a vacina? Se não postar na rede social, não funciona. E parece besteira, né? Mas é importante porque isso é consolidação de um tratamento. Tratamento que seja profilático, curativo, é um tratamento. Então, essa movimentação social dos médicos mais idosos, do drive-thru, da postagem em rede social é outra coisa muito típica do tempo que a gente está vivendo agora. Além disso, como já dito, o Siemens conseguiu e buscou a garantia dos EPIs. A falta de EPI é insustentável numa pandemia com o tipo de transmissão que o coronavírus tem. Então, de novo, é o básico, mas a gente teve que lutar e garantir o básico. E o Siemens garantiu uma campanha chamada EPI já, para garantir EPI para todos os médicos que trabalhavam na rede de saúde. Bom, o Siemens é uma empresa muito grande, assim. Conta com diversos colaboradores que não estão apenas numa sede física, mas espalhados na cidade. E tinha por obrigação, né, sendo de certa forma uma empresa da área da saúde, em garantir a segurança, né, é o mínimo que se espera, né, que se faça o exemplo da segurança desses colaboradores. Isso foi outra coisa nova na pandemia em termos profissionais, que foi o home office.
que é o trabalho feito em casa. Isso gerou momentos muito, muito legais, acho, para quem pôde fazer esse home office, que é estar mais próximo da família, que é estar próximo de filhos, do marido, de ter uma da esposa, de ter uma relação de trabalho muito diferente, mas também, com certeza, teve problemas muito difíceis, que é saber quando começa e como termina. Isso passa tanto por quem trabalha quanto por quem pede trabalho, que são os chefes. Entender essa diferença. Além de toda uma quebra de cultura, né? Porque quando você vai até o trabalho, você tem o momento do almoço, você interage, tem os amigos, tem a sua rotina, tem o que você faz todos os dias, e isso se perdeu. Isso foi uma adaptação que todo mundo teve que fazer, mas foi importante, foi necessário. Tanto é que o próprio Siemens manteve o home office durante muito tempo, segue mantendo, no momento que a gente está agora, com adaptações e flexibilizando conforme a possibilidade. Existem já estudos avaliando o impacto do home office na saúde mental dos trabalhadores. E a minha visão agora, no momento que a gente vive, é que vamos ter que encontrar algo fluido, algo que circule entre o trabalho presencial e o home office. Porque o home office fez com que as empresas economizassem muito, né? Reduzissem em diversas áreas o custo. O Siemens conseguiu, doando sua estrutura, a vacinação dos médicos. Mas, tão importante quanto, também conseguiu garantir a vacinação da sociedade. Isso é muito interessante, porque é a definição do sindicato, né? Servir a sociedade. Então, disponibilizar a sua estrutura, disponibilizar, e aí uma parte foi no nosso estacionamento, que fosse vacinado a sociedade, de acordo com a faixa etária, que também entrasse no drive-thru. E aí é muito legal, porque estudante de medicina, que o vô, a avó, for lá vacinar. Médico, que a mãe, o pai, for lá vacinar. Então, nós conseguimos cruzar de novo essa relação do profissional de saúde com a população. Então, são tantos momentos interessantes, né, que foram criados. Assim, um estudante de medicina que tá no sexto ano de faculdade, queria se formar na pandemia, mas não ia mais ter formatura por causa da pandemia. Mas ele consegue levar a avó para se vacinar. Então, todo esse peso emocional, essa relação, essas novas construções de memórias, foi algo fantástico que o Siemens teve o privilégio, né, de poder fazer parte, poder de alguma forma estimular e ajudar nesse momento tão importante para a nossa saúde. As pessoas, a sociedade em geral, não lida bem com probabilidades, com chances. Ninguém quer ter a chance de ser milionário. As pessoas querem ser milionários. E o que incomoda, na verdade, não é a probabilidade em si, é a probabilidade negativa, a probabilidade de não dar certo, né? E isso é um combustível de frustração, né? Que acaba consumindo as pessoas. Isso faz com que nós entremos num ciclo interminável de ansiedade, que a gente, sem esperança, a gente fica se alimentando dessa probabilidade negativa e continua sendo ansioso. A maior prova foi a pandemia, é a pandemia, onde a gente soma esse imediatismo, né, geracional com essa necessidade que nós temos como pessoas de ter probabilidades positivas. Isso gerou esse colapso na sociedade. As pessoas não querem probabilidades, elas querem certezas. Mas a medicina, em uma das suas essências, ela é baseada em probabilidade. E muito da tendência dos médicos de ocuparem essas posições divinas se dá por essa ilusão de que a medicina é baseada em certeza. E que eles, portanto, sendo dono da certeza, são uma entidade divina. Só que ninguém quer ter a probabilidade de ser curado. As pessoas querem ter a certeza de ser curado. Não quer ter a chance de ter uma vida boa sem Covid, quer ter a certeza de que vai ter uma vida boa sem Covid. Só que isso médico nenhum pode entregar. Político nenhum pode prometer. Dessa forma, uma maior lição que a gente tirou desse momento, ou deveria ter tirado desse momento, é esse chamado para a hombridade, para a responsabilidade de fazer parte de uma profissão que nunca vai poder prometer, entregar essa certeza, mas com certeza fará tudo que pode e tudo que deve pelo próximo. Nessa mesma linha, foi um momento em que todos refletiram, sociedade, profissionais.
E uma das coisas que eu mais refleti, assim, foi os sentimentos que a gente começou a cultivar durante esse período. E nós lemos, enfim, livros, filmes, fábulas, né, sobre temas, sentimentos específicos, né? E me peguei refletindo desses sentimentos, quais eram os mais capazes, assim, da gente replicar na sociedade. Por exemplo, coragem e medo são sensações, sentimentos completamente antagônicos. Inveja, admiração, felicidade, tristeza, são sentimentos antagônicos. E através deles que a gente aprende a ser ser humano, né? Que a gente cultiva as nossas sensações e se torna quem nós somos. Né? Mas para mim, os dois sentimentos que eles mais têm essa capacidade de serem exemplos perfeitos de antagonismo são gratidão e ingratidão. Gratidão que a gente vê no dia a dia, que a gente vê quando é educado, que a gente vê no momento que a gente recebe a vacina, que a gente viu numa alta no paciente, que a gente vê num colega que está lá quando a gente estava num momento tão difícil. Né? E o antagonista, que é a ingratidão. A ingratidão que, infelizmente, é que a gente está mais acostumado a enxergar no nosso dia a dia. Por que eu trago esses dois sentimentos? Por que eles me fizeram refletir? Porque eu acredito que todas as colheitas, tudo que nós vamos colher desse momento social, são baseados nesses dois sentimentos. O quão grato nós somos por termos a oportunidade de continuarmos aqui e quão ingrato nós somos por ter a oportunidade de continuarmos aqui. Muitas pessoas próximas, distantes, morreram e não é uma morte estatística, é uma morte real e uma morte longe da família, longe de como qualquer pessoa gostaria de deixar esse mundo. Muitas pessoas vão ter sua vida comprometida, tiveram seu emprego comprometido, seus sonhos completamente comprometidos. Talvez nunca tenham a chance de realizar o mesmo sonho que tinham antes. Para quem fica, para quem passa por isso, não ileso, mas simplesmente passa, a gente não pode ter a falta de respeito de ser ingrato. A gente tem que ser eternamente grato, só pela possibilidade de continuar tentando mais uma vez. Que isso foi ceifado de maneira democrática, porque a morte é democrática, mas com certeza não foi de maneira justa. Então a nós não resta fazer o que na verdade a gente deveria fazer todos os dias, que é ser o melhor que nós podemos.